considerações sobre a assistência à saúde dos índios Xicrim e Avale. Os Xicrim da terra indígena Cateté são os índios do Brasil mais bem assistidos quanto à saúde, contribuindo para tanto os recursos monetários destinados às associações Cacarecré e Porecrô, sobretudo, Baipran, vindos da Companhia Vale pelo projeto Ferro Carajás. Durante 20 anos iniciais do projeto Ferro Carajás, o Banco Mundial condicionou uma quantia mensal para o componente saúde através da Vale. Posteriormente, a Companhia Vale destina recursos monetários mensalmente às associações indígenas como compensação pelas mudanças ambientais. Com o dinheiro destinado pela Vale às associações indígenas, conseguiu-se uma assistência à saúde única no Brasil. Pela Companhia Vale, os índios são atendidos no Hospital de Carajás, Hospital Unimed de Marabá, Clínica Radiológica São Lucas e Laboratório Santa Marta de Marabá, Hospital de Belém, com muito melhor qualidade de atendimento e rapidez se comparada com o atendimento precário e limitado pelo SUS dos outros índios. Pela quantia monetária vinda da Vale para os índios Xicrim, são comprados medicamentos de primeira linha, os mais atuantes que não estão na lista do SUS. Os medicamentos do SUS são limitados e alguns já não mais administrados pelos efeitos colaterais. Os índios Xicrim pagam técnicas de enfermagem qualificadas para as aldeias Cateté e Dudjecô, 2 técnicos de enfermagem indígenas, um odontólogo capacitado que até mesmo próteses realiza na aldeia Dudjecô. As associações Cacarecré e Porecrô pagam remoções aéreas de Marabá para Belém de seus doentes, pois a CESAI somente paga remoções terrestres pelos ônibus. Remoções aéreas das aldeias, quando a CESAI não tem recursos, pagam viagens aéreas de seus doentes para São Paulo, ao Hospital São Paulo de primeira linha universitário, pela Universidade Federal de São Paulo. As viagens aéreas do médico consultor. Pagaram as vacinas contra o papilomavírus, HPV endêmico, anteriormente ao governo, anos antes de ter sido colocada no calendário nacional. Pagam materiais de enfermagem para os postos de atendimento aos índios. Não podemos deixar de mencionar que contam com a CESAI do governo, que possui limitações de recursos. Está faltando iniciativa da Vale em proteger preventivamente as contaminações de grotões e o rio Cateté pelo níquel de sua mineração, com a construção de paredões de concreto que já solicitei várias vezes e não fui atendido. Como conheci os Xicrins? Um padre, Frei Gil Gomes, que era de Marabá, esteve em São Paulo e conheceu uma parente minha e disse que havia grande necessidade de um médico nessa região, que os índios estavam com problemas dificílimos de sobrevivência, e eu fui apresentado para o Frei Gil Gomes, que era amigo do padre José Carron, e eles me trouxeram em 1967 pela primeira vez aos Xicrim e aos índios Suruí e aos Gaviões. Quando cheguei, vi que observei que os índios Xicrim estavam em vias de extinção, com risco enorme de morrerem, porque nunca tinham sido submetidos a nenhuma vacinação,
já tinham tido epidemia de paralisia infantil, com várias mortes que o René First presenciou na Boca do Cateté, e eu iniciei a vacinação porque nessa época o governo brasileiro não realizava vacinações. Fui o primeiro a vacinar os chicrins contra a varíola que na época havia na região, contra sarampo, contra paralisia infantil, contra tétano, contra tuberculose, contra cachumba, e fui realizando as vacinações para eles poderem sobreviverem e não se acabarem. Eu fui o primeiro no Brasil que realizou a vacinação contra o sarampo para os índios vizinhos da região do Xicrim, os Suruí. E depois continuei vacinando eles até que o governo brasileiro, muitos anos depois, assumiu o compromisso das vacinações. Mas em mais de 10, 15 anos eu vacinava eles em cada viagem que vinha e fazia o possível. Como também tinha um comitê de ajuda ao Xicrim, enviava semanalmente medicamentos doados pelos laboratórios para o Xicrim, Suruí e Gaviões. Os Xicrim foram sendo assistidos por nós. A professora Lux Vidal também fazia parte desse comitê. Nós fornecemos barcas, nós fornecíamos tudo o que eles precisavam para poderem pescar, caçar, terem lanternas noturnas, e assim, junto com o padre José Carron, fizemos o possível. Quando o padre José Carron foi embora para a França por estar muito doente, eu continuei ajudando os índios, vindo todos os anos. Aí apareceu o projeto Carajás, em que a Vale recebeu a área de mineração e queria fazer a estrada de ferro Carajás-São Luís no Maranhão. E o Banco Mundial condicionou empréstimos, o empréstimo para a estrada, para que os índios fossem assistidos. Eu fiquei como consultor do Banco Mundial, da Vale do Rio Doce, por mais de 20 anos, até que acabou esse convênio, e continuei vindo aos Xicrins porque eu via que havia uma grande necessidade. Sempre fazendo relatórios de saúde, dando diretrizes ou direções de assistência à saúde. Fui eu que pedi uma enfermeira em cada aldeia paga pela associação, a compra de medicamentos de uma lista padrão que o governo nunca forneceu. Eu insisti na presença de um odontólogo também, com o dinheiro que eles passaram a receber da Vale e do Banco Mundial. E além disso, voos aéreos de remoções de doentes para Marabá, Belém, São Paulo. Os índios pagavam com o dinheiro que eles recebiam da Vale como compensação às modificações ambientais. E além disso, eles compraram até mesmo a vacina contra o papilomavírus que incidia sobre os índios. Houve 50 mulheres com papilomavírus tratadas, um homem que teve papilomavírus do pênis e veio a falecer depois de 7 anos tratado, e sempre com problemas, para ajudá-los na sobrevivência. Hoje em dia faço um processo também educativo, procurando fazer prevenção de doenças degenerativas que já estão entrando, se bem que eles ainda têm muitas doenças infecciosas, a tuberculose ainda incide sobre eles, e ultimamente, neste ano, houve epidemia de gripe pelo vírus H1N1,
porque o governo segue um calendário de vacinação anterior ao inverno da região sul, quando o inverno daqui do Xicrim não começa em junho, mas começa em outubro, novembro. Então esses índios teriam que ser vacinados em setembro, outubro, não foram vacinados. A vacina chegou quando já tinha havido epidemia, com 3 mortes de crianças, com índios fugindo para Carajás, como quando eu os conheci, que fugiam, como na Idade Média, pro mato e largavam os doentes. Isto há 40 e tantos anos. E há sempre problemas presentes. Agora o problema da água, da mineração da onça-puma, o níquel que pode vir a cair na água, acabar com a vida do rio, envenenando peixes, os animais que frequentam as margens e também a água dos índios. O rio é vital porque é o rio da cultura dos Xicrim, que corta toda a reserva, e agora estamos com o problema da contaminação desse rio. A Companhia Vale, que é uma companhia poderosa, deverá fazer muros de contenção na entrada do rio, na reserva Cateté, antes de quando passa pelos seus campos de mineração. Isto pode ser feito e deve ser feito para ser preservado o rio Cateté. Os problemas sempre existem. Eu me sinto obrigado a vir todos os anos para assisti-los. Nos períodos ruins anteriores, eu vinha 2 vezes ao ano. Atualmente eu venho 1 vez por ano e estou cuidando também das doenças crônico-degenerativas que já começam a aparecer pela mudança alimentar e pela mudança de estilo de vida. Mas aqui é muito bom trabalhar com o Xicrim porque a comunidade aceita todas as indicações, eles são extremamente inteligentes, têm abstração e explicando a eles, eles compreendem e põem em modificação. A mudança não é dos conselhos meus, é em parte, vai entrando e seguindo. Eu acredito que esse é um resumo. Quer que fale mais alguma coisa? Tem muito aqui, que eu posso contar casos da insensibilidade dos brasileiros com os índios, né? Na época do convênio da Vale, havia um aparelho para fazer farinha que comia os dedos dos índios. Vários índios perderam dedos nesse aparelho e Itetu. Eu pedi um aparelho novo que comprassem pela verba do convênio. Foi comprado e guardado na aldeia Cateté durante 2 anos sem ser usado, com mais índios perdendo os dedos e eu pedindo aposentadoria para eles por perderem os dedos das mãos. Até que fizeram. A luta é grande, com todos os setores de governo, setores de FUNAI, sempre há problemas. Agora, atualmente, no Brasil inteiro, os índios estão ameaçados suas terras de revisão pela bancada ruralista, que representam os fazendeiros, que querem mais terras e querem entrar na terra dos índios. Então eles querem revisão de terras, no fundo querem tirar as terras já mesmo homologadas para os índios. E as terras que deveriam ser demarcadas estão presas neste último governo que não decreta as terras como garantia dos índios. A última presidência da República, desta nossa presidente, nunca recebeu um índio para conversar. Ela está terminando seus 4 anos de governo sem receber um índio e sem receber um missionário que trabalhe com os índios. Considerações sobre projetos.
Inúmeros projetos criados pela Vale e FUNAI tiveram vida curta, proporcionando emprego para os civilizados, sem benefícios aos índios, como a criação de galinha entre os xicrins, em que os pintos vinham de Goiás, a ração vinha da cidade de Anápolis, também Goiás, outro estado, financiado pela Vale. Observei projeto de produção de mel abandonado entre o Suruí, quase abandonado entre o Xicrim, financiados pela Vale. Observei projeto de produção de hortaliças, pepinos abandonados entre o Suruí, financiado pela Vale. Observei projetos de criação de gado abandonados entre vários grupos indígenas. Projeto de criação de peixes foi abandonado entre o Suruí do Sororó, financiado pela Vale. Nesses projetos da Vale e da FUNAI está presente a nossa herança ibérica, portuguesa e espanhola do autoritarismo e patrimonialismo. Patrimonialismo que a pessoa se julga dona do patrimônio, em que não se observa e não se escuta os índios e populações atingidas. Essa tendência e comportamento autoritário e patrimonialista esteve presente na época colonial, na época do Império, na República, nos períodos de ditadura, estando presente nos períodos democráticos pós-ditaduras. O grande êxito entre o Xicrim foi a assistência à saúde, que permanece atual e com continuidade desde o projeto Ferro Carajás, Banco Mundial, associações indígenas, em que os índios sempre foram consultados por mim e sempre colaboraram. A Companhia Vale e a FUNAI propõem projetos etnoambientais para a área Xicrim sem escutá-los previamente. Levam os projetos já prontos e demonstram aos índios, seguindo a nossa herança autoritária e patrimonialista. Observei exposição desses projetos na aldeia de Jecô e Cateté pela FUNAI de Brasília. O projeto que deve existir etnoambiental reside na área da Vale do Onça-Puma, mineração Onça-Puma, em que paredões de concreto deveriam proteger o rio Cateté da contaminação pelo níquel. Os grotões também deveriam ser protegidos. Grotões é onde nasce a água. Desloca-se o maior problema etnoambiental de contaminação do rio Cateté por metais pesados, níquel, cancerígenos. Um projeto que deve controlar a água e o lodo do rio Cateté deve ser realizado e apoiado pela Universidade Federal de Marabá, Geologia.